Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia excepcional. Todos os seus planos, projetos que você organizou para hoje se realizem, que você conclua o dia com louvor. E se caso você não tenha organizado o seu dia de alguma forma, que você faça agora. Se você já estiver na cama, dormindo, que você faça para amanhã. É muito bom a gente fazer as coisas pensadas. Quando você organiza as coisas da sua vida, as coisas parecem que fluem, parece que você se sente mais realizado quando você faz as coisas. Agora, quando você está vivendo por viver, sem pensar em nada, daí qualquer coisa, é igual aquela historinha do barco, né? Quando o barco está andando, se você não tiver um porto para você parar, qualquer lugar serve, né? Então, que você se organize hoje. Daniel capítulo 7. Ontem nós lemos sobre Daniel na cova dos leões. Isso não é mesmo, foi Daniel na cova dos leões. Nossa, muito importante, né? Nós falamos que o rei nos conhece, ele te conhece. O rei Dário ficou muito chateado de jogar Daniel lá na cova dos leões, porque ele conhecia, ele sabia da devoção e ele admirava, né, o que Daniel fazia. Mas ele teve que honrar a palavra dele, né? Mas ele orou e pediu a Deus para que o Senhor livrasse ele. Que bonitinho, né? As pessoas estão te vendo, o rei te vê. E hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Daniel, a visão dos 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsassar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou. E no sonho ele teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que ele tinha sonhado. Que legal isso, né? Você já escreveu os seus sonhos? Já escreveu os seus sonhos? Sabe que eu fiz um curso de coaching em 2016. E nesse curso, no trabalho de coaching, né, que hoje em dia é tão mal falado, mas que é uma bênção para quem sabe aplicar direitinho, né? Ele fala pra gente escrever os sonhos, pra gente escrever, montar figuras, fazer um quadro assim de visões, pra você enxergar, pra você ver que o seu cérebro compreende, né, o que você quer e ele trabalha pra te ajudar. E aqui, ó, Daniel sonhou, teve visões à noite. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez, pegou uma caneta e escreveu os sonhos. Que você escreva seus sonhos também. Dá certo. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que eu tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções, agitando as águas do mar imenso. E de repente saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como um homem. E foi dada a ele uma mente humana. Ai, que coisa horrível. Vamos ver de novo aqui, ó. O primeiro parecia com um leão, mas ele tinha asas de águia, e quando eu olhava, as asas foram arrancadas e foi posto de pé para que ele andasse como um homem. Um leão andando como um homem, sem as asas, e foi dado uma mente humana. Então é um homem com uma aparência de leão. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. Ai. E uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Agora era a hora de ligar a mesinha ali, né? Vá e coma muita carne. E depois eu vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. E ele tinha 4 cabeças, e nas costas tinha 4 asas, como as asas de ave. A este animal foi dada a autoridade para reinar. Um leopardo com 4 cabeças, nas costas tinha 4 asas como as de ave, e foi dada autoridade para ele reinar.
Ai, credo. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, era espantoso e era muito forte. Ele tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as suas patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. E eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. Tinha um chifrinho pequenininho entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Ai, com certeza isso aqui é bem Apocalipse, né? Tudo é figurado, tudo é o que ele entendia, o que ele via na época. A gente não vai conseguir ver, são bem bizarros, né? Assustadores, assim. Eu, como disse, eu não sou teóloga, né? Eu não sei explicar o que é isso, mas com certeza tem milhares e milhares de explicações para esses monstros horríveis que ele está vendo aqui, né? Eu não sei o que é. Vamos ver se ele vai decifrar pra gente. Eu continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E milhões estavam de pé na presença dele. Isso aqui está me lembrando o Apocalipse, né? Será que Daniel viu a mesma coisa que João lá na ilha de Patmos? Tá bem parecido, né? Parece que é a gente que está lá, né? Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento. Foram abertos os livros. Com certeza ele viu a mesma coisa que João. Foram abertos os livros. Nós lemos sobre o livro lá em Apocalipse, né? Que o livro era redondo, assim. E tinha 7 selos, tá? A gente falou sobre isso. Então aqui, nesse momento aqui, ele está vendo o julgamento, ó. Começou o julgamento de todas as pessoas e foram abertos os livros. Eu continuei olhando, pois os chifres pequenos ainda estavam dizendo palavras orgulhosas. Na hora do julgamento. E vi quando o quarto monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Eles ficaram sem poder, mas vivendo mais um pouco. Na mesma visão que eu tive naquela noite, eu vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Naquela mesma visão eu vi um ser que parecia com um homem, que vinha entre as nuvens do céu e ele foi ao lugar onde estava aquele, que é Jesus, né, que sempre existiu, e foi apresentado a ele. Deram-lhe um poder e honra e autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno, o seu reino não terá fim. Será? Gostaria que alguém me explicasse isso aqui. Ele foi falar com aquele que sempre existiu, Deus. Acho que é Deus. E ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, foi apresentado a ele, mas Jesus não precisa ser apresentado a Deus, né? E deram-lhe o poder, a honra, a glória de um rei, a fim de que os povos e nações e línguas o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Bem confuso, né? Parece que Jesus foi lá, falou com Deus, né? E recebeu todo o poder. Não sei. As visões me espantaram, aí eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que tinha visto. Então ele explicou assim: os 4 monstros, ai que bom, a gente vai saber. Os 4 monstros
enorme, são 4 reis que vão dominar o mundo. Gente, é só ler a Bíblia, né? A gente está tudo confuso aqui nessa visão que ele teve e agora a gente vai descobrir o que é. Assim, bem simples. Ó. Esses 4 monstros são 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo de Deus, do Deus Altíssimo. E esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e esmagava com as suas patas aquilo que sobrava. Eu pedi também que me explicasse as 10 chifres e esses 10 monstros tinham na cabeça, e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres, e esse chifre que parecia ser mais forte do que o outro, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus, que estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Deixa eu mudar um negócio que está piscando. Até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo de Deus, do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. Eu acho que são aquele negócio dos 1000 anos que nós lemos lá em Apocalipse. Então isso aqui deve ser um pouquinho antes daquele meio tempo ali, né? Ó, até que chegou aquele que sempre existiu, ele julgou a favor do povo de Deus, do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. São os 1000 anos, eu acho. A explicação que recebi foi essa: o quarto monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, ele destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro rei, que será diferente dos primeiros, e ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Ele procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Olha. Uma vez eu conversei com uma pessoa, esqueci o nome dele, um nome bem difícil, que ele estava me falando sobre o calendário que foi mudado, que ele é de uma religião que eu não sei qual, que eu não me lembro qual religião que ele é, mas é uma religião que segue outro tipo de calendário. Aí ele faz um monte de coisa diferente, assim. Esqueci o nome dele. Ele também tem um podcast no Spotify. E agora, lendo aqui, lembrei dele, né? Olha, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Mudar o calendário, né? Se estiver ouvindo aí, fala aí comigo aí embaixo. Você sabe de quem eu tô falando, é você mesmo. Que é de uma religião diferente, que fala sobre o calendário e tal. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino, e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo de Deus Altíssimo. Eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos o servirão. Todos lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos, e o meu rosto ficou pálido. Mas eu não disse nada a ninguém. Que bom que ele escreveu, né? Que bom que Daniel escreveu para a gente poder ler, pensar e observar isso aqui. Que nós vamos governar aqui, nós já sabemos, né? Nós lemos lá em Apocalipse, nós iremos governar. Governar com Cristo aqui. Agora Daniel, ele tá antes de Cristo, vendo o que João falou lá, depois de Cristo em Apocalipse. É tudo interligado, né? Eu não sei dar uma explicação técnica para vocês, mas eu sei orar, sei pedir a Deus que abençoe a sua vida, que você
consiga receber a interpretação que precisa, né? Todos os dias eu estou tentando tirar a essência dos capítulos, né? Aí, o que tem de essência assim, nesse capítulo? E aqui foi a visão dos 4 monstros e a explicação. O que eu estou tirando daqui é que o Senhor, ele é dono do tempo, né? Ele está no passado, no presente e no futuro. E com essa explicação aqui, a gente está vendo isso. Daniel estava antes de Cristo e João estava depois de Cristo. Olha que coisa. E eles estão falando a mesma coisa, né? Do tribunal, tá todo mundo ali para ser julgado. Depois o povo de Deus vai ganhar desse monte de monstros aqui que João falou lá, dos mesmos monstros, mas de formas diferentes. E a gente vai reinar com Cristo todos os povos, né? Nós vamos ser os governantes reais. Deveríamos ser agora, né? É isso que eu tiro aqui, que o Senhor é dono do tempo, do antes, durante e depois. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ele vive sob o Cronos, né? Ele vive no Kairos. Ele vê a nossa vida por completo de uma vez só. Deve ser bem legal. Eu creio que a gente vai ver também, quando a gente estiver lá com ele. A nossa alma vai ver. Nosso corpo físico não tem condição alguma de ver isso, mas a nossa alma tem. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 9 de Daniel. Tchauzinho.